Salve, salve rapaziada, Sertão Trader mais uma vez aqui para dar dicas para o apostador iniciante. Hoje nós vamos falar sobre um mercado muito polêmico, né? Todo mundo consegue jogar nesse mercado, nem apostar nesse mercado, que é o mercado de under goals, ou seja, quando a gente quer apostar para sair menos gols numa partida. E aí, se interessou? Fica comigo depois da vinheta que eu vou mostrar. De volta em turma, então, se você ainda não conhece Sertão Trader, nosso canal já está chegando em 2.000 inscritos, a gente está com a meta aqui de bater 3.000 inscritos o mais rápido possível e convido vocês a assistir os outros vídeos que nós temos aqui no canal. Tem muito conteúdo sobre apostas esportivas, principalmente para o apostador iniciante. Então, antes de mais nada, dá logo um like no vídeo para o YouTube jogar ele mais lá para frente e também se inscreve e ativa o sininho de notificação que nós vamos falar sobre um assunto hoje polêmico. Nem todo apostador gosta de apostar em mercado de under, que é quando você acha que a partida vai sair pouco gol, mas eu vou mostrar a você como é que você faz para analisar primeiro quais são as partidas que têm tendência a sair pouco gol. Eu uso sempre um site muito bacana, que é o site soxastats.com. Eu sempre falo dele aqui no canal, tem vários vídeos sobre Soxastats para você analisar as ligas, analisar as partidas, se vai sair gol, se não vai sair muito gol. E eu estou utilizando ele hoje aqui e vou mostrar para vocês na prática como é que a gente faz para primeiro não entrar assim, escolher uma partida aleatória, e sim a gente saber quais são os campeonatos que saem poucos gols e quais são as partidas que saem poucos gols. Então você vai entrar aqui no site Soxastats. Aqui eu dou a dica de você usar o navegador Brave, porque ele tem um bloqueador de anúncios e o site da Soxastats é muito poluído com anúncios. Então se você utilizar o Google Chrome, por exemplo, vai toda hora tá pipocando anúncio na sua cara, e aí o Brave, que é o navegador que eu utilizo para fazer as análises aqui, ele tem esse bloqueador de anúncios, então o site fica um pouco mais clean. Lembrando que o Soxastats também tem a sua área de membros aqui em cima, se você quiser pagar uma mensalidade para ter o site mais limpo e também ter mais estatísticas, você pode pagar. Porém, eu, por exemplo, uso o site sem o pagamento ainda, utilizo a ferramenta gratuitamente, que é aqui como vocês estão vendo. Então o que eu faço primeiro? Eu entrei no site soxastats.com e vou clicar aqui em cima onde tem escrito Leagues. Depois que você clicou em Leagues, você vai escolher as ligas que tem menos gols, que saem menos gols. Só que aqui eu peço que você preste bastante atenção no que eu vou falar. Ó, aqui está todas as ligas, né, que o site oferece, Albânia, Algéria, aqui no canto esquerdo, né? E você vai clicar aqui primeiro onde está escrito gols aqui, tá vendo, ó? Por quê? Porque aqui primeiro está separado por ordem alfabética. Se eu clicar em gols, como eu cliquei aqui, ó, ele vai dar primeiro as ligas que saem muitos gols, né? Ou seja, a Belarus aqui, a liga feminina da Belarus, sai em média 5,53 gols no jogo, é muito gol. Só que o tema de hoje não é o over gols, como eu já fiz em outros vídeos, e sim o under gols, é quando sai poucos gols. Então você vai clicar mais uma vez em gols, ele vai inverter a tabela, ou seja, o que estava com mais gols vai lá para baixo e o que está com menos gols vai lá para cima. Esses primeiros aqui, como não tem estatística, provavelmente é porque não começou o campeonato ainda. E eu vou descendo aqui e vocês vão vendo que tem campeonatos que são bastante under. Por exemplo, o campeonato sergipano, por exemplo, aqui sai uma média de 1,8 gols por partida. É uma média muito baixa. E aqui você vai ter, nesse lado aqui, onde vocês estão vendo aqui, ó, esse 2,5 mais, é a linha do over 2,5. Então, quanto mais baixa tiver esse número do over 2,5 aqui, ó, o sergipano está em 27%. Quer dizer que apenas 27% dos jogos do sergipano saem mais de 2 gols e meio. Então, esse já é um candidato forte para a gente operar no mercado de under, que é o campeonato sergipano. Outra coisa que eu tenho que falar para vocês, essa parte é muito importante do vídeo, viu? Presta atenção. Esse número que está aqui do lado em verde é o número de partidas jogadas no campeonato, né? Games played, tá? Vai estar aqui, ó, tá vendo? GP, Number of Matches Played, ou seja, número de partidas jogadas. Quer dizer o quê? Se eu pegar um campeonato que tem pouca partida jogada, tipo assim, ó, a Irlanda, a primeira divisão, tá saindo pouco gol, mas só tem 5 partidas disputadas. O que eu tenho que fugir desse campeonato? Porque essa estatística está enviesada. O que é enviesada? Eu não tenho ainda uma amostra muito grande de jogos para confirmar que esse mercado é um mercado que sai pouco gol, porque só teve 5 jogos do campeonato irlandês na primeira divisão. Então eu não posso ir nesse campeonato se eu estiver querendo escolher jogos
que saem poucos gols. Eu tenho que escolher um outro jogo. Por que eu também não vou escolher o sergipano? Porque o sergipano, nas casas de apostas, eles geralmente ficam com a linha estagnada em 2,5. Então o ideal é você achar um campeonato que saia poucos gols, mas um campeonato que seja conhecido nas casas de apostas. Porque se você for jogar no sergipano, provavelmente vai ter só a linha de acima de 2,5 e abaixo de 2,5. Então sua estratégia de under goals fica limitada. Qual é o meu aconselhamento aqui? Como eu já dei uma olhada anteriormente, eu vou procurando aqui uma liga que tenha baixo número de gols e que seja uma liga que seja conhecida, né? Então você vai baixando um pouquinho aqui, ó, vai ter Zâmbia, Benin, Marrocos, mas aqui vai ter, ó, que coisa bacana, a Série B da Espanha, né? La Liga 2 é um campeonato que já teve 308 jogos, ou seja, o campeonato já está bem avançado, então essa estatística não está enviesada. Então você vai ver que ele tem, ó, apenas 33% de jogos dele batem o over 2,5. Então se só 33% de jogos batem o over 2,5, você tem muito jogo que bate o menos 2,5, o under 2,5. E a média de gols aqui da La Liga 2 da Espanha, ó, tá 1,95, que é uma média confortável para quem quer apostar em under. Então o que eu vou fazer? Depois que eu escolhi a liga, eu vou clicar aqui em Stats. Ele vai me direcionar para essa outra parte aqui, que vai mostrar como é que está a tabela de classificação. Lógico que eu tenho que saber o seguinte também: se o jogo for um jogo que envolve um time que está em primeiro com um time que está lá na rabeira da tabela, esse jogo pode ser que saia over. Então eu tenho que analisar um jogo que seja mais ou menos aqui de meio de tabela, entendeu? Que sejam times que ainda estão meio que começando a se entender no campeonato. Então eu vou analisar aqui, ó, descendo um pouco mais, vai ter as estatísticas dos jogos, tá certo? Eu vou escolher um jogo aqui, ó, que esteja bem baixa a taxa de gols. Por exemplo, se tiver vermelhinho aqui, ó, que é o contrário do over, né, turma? Quando tá verdinho aqui, essas estatísticas aqui, quer dizer que pode sair muito gol. Quando tá vermelho, é porque vai sair pouco gol. Então, olha aqui esse jogo, que vai ser no sábado, amanhã, às 12h15, sábado 25 de fevereiro. Racing e Andorra pela Série B da Espanha. Eu vou ver as estatísticas aqui desse jogo para ver se ele é elegível para o under. Outra coisa que eu tenho que falar para vocês: a Sertão Trader não joga em under. Eu estou fazendo esse vídeo mais para conhecimento, é a galera que quer experimentar o mercado. Então, primeiro, teste se esse método vai funcionar para você, porque a Sertão Trader joga muito pouco em under, mas é uma forma mais segura de você apostar em under. Outra dica que eu dou é o seguinte: não jogue no pré para jogar o under, jogue no live, que é o que? Você vê se o jogo está morno. Um jogo morno é um jogo que provavelmente tem muita dificuldade de sair gol. Se você vê que as equipes estão fazendo aquele jogo de compadre, né, de comadre. Então você vai analisar no live se esse jogo está indo mal, né? Se o jogo está indo mal, é um jogo bom para under. Se o jogo está pegando fogo, você aborta a missão e não faz a sua entrada. Mas vamos analisar um pouco mais aqui abaixo. Para a gente saber, a gente vai procurar uma tabela chamada Contextual Averages, que é essa tabela aqui, ó. Essa é a tabela mais importante de cada jogo dentro do Soccer Stats, que ela vai dar as médias de gols mesmo, mais claras, né? Então eu venho aqui, ó, quando tem aqui, ó, aqui é a média de gols que sai entre essas duas equipes, que é o Racing e Andorra. Então se vocês perceberem aqui, ó, como a linha geralmente que o mercado atua é o 2,5, apenas 14% dos jogos que envolvem essas duas equipes sai acima de 2,5. Então é pouca chance de sair e bater o over 2,5. Só que não importa a gente achar o jogo e achar se a chance está baixa de sair gols. É importante a gente saber se a cotação está boa, tá certo? Então, como eu estou operando na linha 2,5 aqui, eu posso operar na linha 1,5, abaixo de 1,5, é mais agressiva, né? E posso operar na linha mais confortável, 3,5 do jogo, mas provavelmente a cotação vai estar mais baixa. Eu separei aqui já esse jogo aqui no site da Betano. Como eu já tinha feito uma pré-análise para não demorar muito tempo procurando para vocês, Racing e Andorra, eu vou aqui onde tem mais e menos, eu estou no site da Betano. E aqui vocês vão ver o seguinte, ó. Então, menos 2,5 está pagando apenas 1,47. Para mim, não vale a pena. A gente sempre fala aqui na Sertão Trader para você buscar cotações acima de 1,65, 1,70 se você estiver iniciando. Se você for pegando a prática, você vai buscando cotações perto de 2, 1,80, 1,90 para você ser mais lucrativo. Não fica pegando odd muito baixa. O que eu posso fazer aqui na minha análise? Eu posso escolher ir no menos de 1,5 gol. Só que menos de 1,5 gol, para você apostar na pré, antes do jogo começar, é muito arriscado.
por isso que está pagando 2,40. Por que o menos 2,5 é arriscado? Porque as equipes se comportam diferente quando tomam gols. Às vezes uma equipe que toma um gol agora, ela vai para cima igual a maluca e dá espaço para sair mais um gol, o 2-0, ou ela consegue fazer um empate e aí sua aposta já naufraga. Por isso que é tão difícil jogar no mercado de under no pré-game. A gente tem que jogar no live. Qual seria a minha orientação aqui nesse caso? Como está pagando bem 2,40, eu esperaria o jogo começar, e aqui é diferente do over. No over, quando o jogo começa, que o tempo vai ficando menos, né? Quando o jogo vai passando, a cotação para sair gols vai aumentando, porque o tempo está ficando curto, então para sair gols fica mais difícil. Aqui é o contrário. Aqui, quando você está no live, essa cotação vai caindo, entendeu? Por quê? Porque quanto menos tempo, menos chance vai ser de sair gol na partida. Então a casa vai ajustando a odd. Não sei se ficou claro isso para vocês. Quando eu aposto no mercado under, o tempo vai baixando a cotação do under. Então o que eu orientaria vocês a fazer? Se esse jogo estiver morno no live e a cotação vai caindo, quando ela chegar perto ali de mais ou menos de 1,80, eu já entraria na aposta se o jogo estiver morno. No primeiro tempo, no segundo, não sei. Quando a cotação chegar a 1,80, eu já entraria se o jogo estivesse morno. E aí eu faria a minha aposta no live. Lembrando, quais são as dicas de under? Analisa primeiro o jogo que tem pouca chance de sair gol no Soccer Stats e vai na casa de apostas ver se a cotação tá boa. Se a cotação estiver muito alta, como aqui tá, você joga no live, tá certo? Se você quiser fazer com cotações mais baixas, você vai ter que jogar aqui, ó. Só que essa cotação de menos 2,5, quanto mais tempo for passando, mais ela vai caindo, tá certo? É um pouco mais complexo de entender o mercado de under do que o mercado de over, que é o que a gente opera, porque as cotações se invertem, tá certo? Ela vai caindo ao longo do tempo. Outra coisa que você pode também fazer para jogar em under, se você não quiser fazer todo esse processo, é assistir aqueles campeonatos que você já sabe que são campeonatos ruins de gol, tipo Série B, por exemplo. Série B do ano passado, o brasileiro Série B do ano passado, era um campeonato que tinha uma média muito baixa de gols. Então, quando você assistia aquele jogo Ituano contra Criciúma, que estava aquele jogo, um sol rachando, todo mundo sem vontade, já não valia mais muita coisa no campeonato, você pode sim fazer o seu investimento no mercado de under, porque você está assistindo a partida, você tem a confiança de que o jogo vai sair pouco gol, tá certo? Mas, afirmo aqui de novo, é um mercado difícil, é um mercado complexo, tem muita gente que se dá bem no mercado de under, mas é o que eu falo para vocês, testa, estuda sempre um pouco mais, não fica preso só ao que a nossa Sertão Trader aqui está falando, vai nos outros sites, analisa, veja se tem outros sites para análise de mercado under, às vezes tem site que é especializado nisso aqui, tá certo, galera? A dica de hoje foi essa, como é que a gente faz para apostar no mercado de under goals, que é um mercado bem complexo, mas um mercado que pode ser lucrativo sim a longo prazo. Se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreve, ativa o sininho de notificação, dá um like aí, né? Comenta aqui embaixo nos vídeos o que você acha desse mercado. Forte abraço e valeu!